Tudo bem? Podemos começar? Podemos sim. Então, tá bom. Essa aula vai durar aproximadamente 1 hora, pelo menos foi o que durou a gravação da videoaula. Vou ser dado alguns exemplos aqui de desenvolvimento de drogas, né? E a melhor maneira de saber como elas são, né, descobertas e planejadas é ver casos que já ocorreram de sucesso. Então, vamos ver alguns exemplos. Bom, aqui recordando, existem várias estratégias e protocolos usados aí, né, para se descobrir drogas. Mas é verdade que elas são descobertas, às vezes, acidentalmente ou de forma não planejada, né, como se diz. Se atira no que se vê e acerta naquilo que não vê. Então, tem muito disso também na química. E não só na descoberta de fármacos, mas na ciência em geral. Tem muitas descobertas foram feitas estudando um assunto e acaba descobrindo um tema que serve para outra área, né? Mas aqui, uma das maneiras de se, né, uma das linhas principais que se utiliza hoje em dia é o desenho racional de fármaco, que se baseia em desenhar moléculas que se vão ligar a um receptor. O receptor, normalmente, quase todos os efeitos farmacológicos no nosso corpo se deve à ligação de uma molécula a um receptor. Então, você tendo o receptor, a estrutura do receptor já descrita, né, elucidada, você pode desenhar uma molécula que você pode inserir dentro do receptor de forma virtual. Ou seja, você pode fazer isso por simulação. Então, como que se obtém esses receptores? Você tem que cristalizar eles, né? Tem que fazer estruturas cristalinas dos receptores. Então, você tem, já de começo, ter bastante, né, moléculas de receptores. Normalmente são proteínas, esses receptores. Mas também pode ser, inclusive, ácidos nucleicos, tanto do DNA quanto do RNA, ou até mesmo alguma estrutura do ribossomo. Então, esses receptores normalmente são proteínas, mas também podem ser ácidos nucleicos. Esses receptores podem ser, né, aderidos à superfície das células, ou podem ser proteínas, como enzimas, por exemplo, que estão, né, dispersas pelo citoplasma, né, no núcleo, em algum outro local, de forma livre. Os receptores de membrana são mais complicados para se determinar a estrutura, porque ao estar inserido na membrana, normalmente são uma proteína, né, pode ser uma proteína pura, mas normalmente também é uma proteína ligada a outras, né, estruturas aí que não sejam proteicas. Alguns açúcares, né, uma glicoproteína, uma lipoproteína. Então, são proteínas que podem estar ligadas aí a algum outro cofator, uma coenzima, ou alguma outra estrutura de membrana. E isso, quando se trata de membrana, dificulta o isolamento, mas o problema não fica por aí. Se você consegue desprender esses receptores da membrana, ele pode perder aquela, né, configuração espacial, aquela conformação espacial que ela possuía antes de ser retirado da membrana. Então, ele possui uma estrutura que é estabilizada pela membrana. E quando tirado da membrana, ele perde aquela conformação inicial. Então, isso é uma dificuldade, né? Uma dificuldade também para você elucidar a estrutura 3D. Como que você vai fazer um cristal de uma substância, né, de uma proteína, de um receptor que está imerso na membrana? Tem, inclusive, receptores que estão imersos na membrana, mas possuem uma parte exposta externamente à célula. Tem, né, receptores
estão em parte exposta internamente, e outra parte da molécula exposta externamente. E então, se você pega e tenta retirar esses receptores da membrana, eles perdem aquela conformação nativa, né? Isso dificulta muito a elucidação estrutural desses receptores. É mais fácil quando os receptores eles são enzimas, né, que estão aí dispersas no citoplasma. Normalmente, essas proteínas elas adquirem uma estrutura, né, quando dispersas no citoplasma, uma estrutura relativamente globular, porque, como está exposta a molécula de água, que é o solvente do nosso corpo, é a água, então elas deixam as partes polares da proteína exposta ao meio, né, ao meio externo da proteína. E o interior da proteína, ela se novela, ou se adquire uma estrutura terciária, de forma a proteger, né, os resíduos de aminoácidos, as partes da proteína que são menos polares. Então, ela sofre aí uma modificação dependendo do solvente no qual ela está imerso. E, claro, se ela está imersa na membrana, a membrana é apolar, né? Tem uma parte polar externa, mas uma parte apolar interna, e, no caso, ela é uma micélio, né? Uma camada lipídica, então ela pode ter uma conformação estabilizada pela membrana, com interações hidrofílicas, hidrofóbicas, ali daquele microambiente no qual ela está inserida. Bom, uma outra questão é que você quer uma quantidade alta dessas proteínas, desses receptores, para você formar cristais. Então, você vai precisar também de um cristalógrafo, né, de proteínas. Então, já é cristalizar proteínas ou cristalizar qualquer substrato é uma arte, né? Tem que saber proceder. E, inclusive, algumas proteínas são levadas dentro de naves espaciais para serem cristalizadas no espaço, na microgravidade. Ou seja, o ambiente terrestre, com a gravidade, ele dificulta uma formação de cristais, né? E não é só a formação de cristal de qualquer jeito, tem que ser um cristal perfeito, né? Tem que ter uma estrutura reticular, um retículo cristalino, que tem um alinhamento, né? Todas as proteínas se alinham uma certa disposição. Não pode ser um sólido amorfo, né, sem ordenação, né? As proteínas têm que se, né, passando para o estado sólido, mas de forma ordenada. Todas elas com a mesma conformação, todas elas na mesma disposição. Então, isso às vezes não é conseguido, não se consegue facilmente. Entre outros motivos, a estrutura da proteína, quando ela tem uma ramificação do tipo dedo de zinco, por exemplo, daí tem a parte globular, que é a parte da proteína, às vezes, que se liga ao DNA, e tem uma parte, né, um dedo, né, com zinco, que é uma ramificação que sai, né, é uma cadeia de aminoácidos que sai daquela estrutura globular e se projeta para se afasta do centro da estrutura globular da proteína. Então, se diz que esse braço, esse dedo, ele é muito móvel, muito flexível, então ele dificilmente se organiza, né, adquire uma conformação regular, né? Ele começa, numa da proteína ele pode estar dobrado para um lado, na outra proteína está dobrado para o outro, então fica difícil, durante a cristalização, você obter um ordenamento desses braços. E para cristalizar e o cristal ser feito a difração de raio-x e a difração ser possível desvendar, né, através dos dados da difração, esses dados da difração são processados em computadores, e se não houver um padrão, né, de posição, todos os átomos da proteína, né, de cada molécula de proteína tem que estar num alinhamento, né? Se esse braço ele é flexível, estiver
em posições diversas de uma proteína para outra, você já perde o padrão, não consegue identificar a estrutura. Como que se resolve esse tipo de problema? Normalmente eles usam engenharia genética, né, biotecnologia, e recortam a parte globular, né, e fazem a cristalização só da parte globular. Daí você tem cristais muito bons aí com a parte globular da proteína. E aquela ramificação, aquele braço, né, aquele dedo de zinco, por exemplo, que se estende da proteína principal, você também expressa ele, né, e produz grandes quantidades, cristaliza, obtém cristais também. Daí você faz difração, também obtém os braços apenas separados, eles conseguem se alinhar. O problema é um pêndulo, né, um pingente. A parte globular, ela pode ter uma estrutura relativamente estável e fixa, mas a ramificação pode sofrer aí mudanças, né? Então você só corta as duas partes e consegue cristalizar por separado as duas partes e obter aí padrões. Daí você volta, depois de elucidado a estrutura, você pode voltar a unir elas, né? E para expressar essas proteínas, você parte muitas vezes do gene responsável pela expressão dessas proteínas, que são os receptores. Esses genes, aí depende, se for uma enzima humana, de um outro animal, de uma planta, você tem que pegar esse gene e introduzir numa bactéria adequada, uma levedura, para que ela produza grande quantidade dessa proteína. Essa proteína, uma vez produzida em grande quantidade, você extrai, purifica e cristaliza. Aí vai, então, já ver que só para essa parte do trabalho, você tem que envolver aí biotecnologistas, cristalógrafos, pessoas que trabalham com difração de raio-x e análise desses dados, né, para obter as estruturas 3D. Daí, finalmente, você obtém essas estruturas, né? São como essas aqui, eu acho que a Gabi falou sobre isso. São estruturas 3D, muito bonitas, às vezes você consegue fazer. Tem softwares que você pode manipular essas estruturas, analisar o sítio ativo, localizar o ligante, né? Normalmente a cristalização ocorre com um ligante inserido no sítio ativo. Inclusive, é recomendável que ele esteja lá mesmo para trazer informações desse tipo de interação que o ligante nativo, ou às vezes um ligante artificial, uma molécula aí que se desenhou para se ligar ali, ele realmente se ligou e você cristaliza esse complexo, que seria a proteína ligada com o receptor. E esse complexo é cristalizado e feito de fração e você consegue analisar as interações, né, que existe ali entre o ligante, a molécula, a micromolécula e a macromolécula, no sítio ativo. Então, por um lado, você obtém, né, a proteína, né, dessa forma. Por outro lado, você tem que obter ligantes, né, para tentar descobrir qual é o ligante que vai se ligar àquele receptor, né, no sítio ativo dele, para promover aquela alteração nessa macromolécula de forma a ela desencadear um processo bioquímico, uma resposta bioquímica, que vai, por fim, levar a um efeito fisiológico. Esses ligantes podem ser desenhados no computador, assim, o computador é fácil de desenhar qualquer molécula, existem softwares aí que, em questão de segundos, você pode construir várias moléculas, desenhar, né? Agora, também se pode buscar em bibliotecas, né, de banco de dados, de moléculas, e você pode desenhar uma molécula que com o tamanho, a estrutura adequada para se ligar lá no sítio ativo. Se você localiza o sítio ativo da proteína, do receptor, você pode colocar grupos funcionais em posições espaciais do ligante, né, nessa molécula que você está desenhando, que vai interagir lá dentro. E aí vai da capacidade da pessoa também de observar se essas interações vão reproduzir, né, as modificações que são necessárias
E que modificações são essas que a molécula tem que, né, a macromolécula tem que adquirir para que a resposta ocorra? Isso daí é todo né, exige todo um conhecimento também de estrutura, né? E também tem o software, né? Daí vem a bioinformática, tem programas que fazem esse tipo de cálculo de interação, de força, de atração, repulsão atômica, também consegue gerar conformers, girar a molécula e fazer com que ela seja modificada sem haver ruptura, né? Só giros, né, livres das ligações, de forma a ela se assentar melhor dentro do sítio ativo. E também se mede a força com que ela está tendo interações lá no sítio ativo. Essas ligantes, você pode, no caso, pegar ligantes de banco de dados, milhões deles, existe aí, tem Databank, é um banco de dados de receptores, né? Todos os receptores que já foram cristalizados estão lá, você pode fazer download desses receptores, eles são identificados por um sistema de um código alfanumérico de 4 dígitos, de letras maiúsculas e números, e existe aproximadamente, eu acho que uns 150 mil a 200 mil receptores cristalizados, e é de acesso livre, você pode fazer download e estudar esses receptores você mesmo no seu computador, através dessas estruturas 3D, e ver onde estão os ligantes, e, se for o caso, desenhar seus próprios ligantes e colocar lá dentro do sítio ativo para que e medir as interações que vai ocorrer de forma simulada, usando aí programas, né, de docking, né? Docking é um termo que significa ancoragem, né? Você ancora, é mais usado para barco, né? As docas, né? Onde você coloca os barcos. Então, ali você introduz os seus ligantes e vê se eles, o espaço disponível acomoda esses ligantes, se eles vão ter interações favoráveis com o sítio ativo, se tem pontos, né, de atração entre dipolos de polaridade invertidas, ou seja, um aceptor de ponto de hidrogênio no receptor pode aceitar um doador de ponto de hidrogênio do ligante, vice-versa, uma ponte salina, um cátion, né, um íon positivo no receptor pode estar próximo de um íon negativo do ligante e vice-versa. Então, um sítio, né, hidrofóbico do ligante pode estar dentro de uma bolsa hidrofóbica no receptor. Tudo isso daí vai favorecer, né, a interação e pode trazer uma boa resposta, no caso. Nada é garantido, né? Nada é garantido. Só na prática, depois fazendo realmente o teste com animal, com enzima, in vitro, verificar se isso de fato vai acontecer no real. Porque no computador é uma simulação, não é a realidade. Então, existe uma distância entre até onde a gente pode chegar com as nossas simulações da realidade. A simulação da realidade é uma aproximação do real, mas não é o real, né? Nada substitui o real. Então, você pega aí um banco de dados, desenha uma série de moléculas e faz aí uma filtragem. Você pode tentar introduzir cada um deles no sítio ativo, existem programas que tentam, né, fazer, pega aí 1.000 moléculas, 10.000 moléculas, e tentam, uma por uma, fazer o docking, introduzir no sítio ativo, medir a interação, ver se dê bom resultado ou não. Algumas vão poder ser docadas, outras não. Dessas que tiveram bons resultados, você pode fazer outras filtragens, né? Existem muitos tipos de filtragens. Inclusive, tem a regra de Lipinski, são 5 regras, que diz respeito à lipossolubilidade, ao peso molecular, ao número de pontos de hidrogênios, né? E, enfim, são regras que podem ser automatizadas no computador e serem analisadas. Cada um desses candidatos pode ser analisado segundo essas 5 regras para ver se cumprem, né,
com essas exigências das regras, que são exigências, essas regras dizem respeito à possibilidade de uma molécula ser um fármaco. Então, é uma regra, algo um pouco arbitrário, mas que foi refinado ao longo do tempo. E a maioria das moléculas que são ativas e funcionam, né, que são as comercializadas, inclusive, atende essas regras. Então, eles automatizaram e filtram, então, esses candidatos por essas regras. Outra coisa que está se podendo automatizar também nessa área também de simulações é a citotoxicidade, hepatotoxicidade. Né? Então, se uma molécula tiver atividade hepatotóxica, já existem alguns protocolos computacionais que conseguem prever, né? Agora com certo acerto aí, relativamente alto, né? Tem dado uma boa correlação com a realidade, de que certas moléculas que não atendem certos critérios, ou atendem certos critérios, são hepatotóxicas. E essas já são descartadas também. Então, vai havendo aí uma série de procedimentos computacionais, vejam, tudo isso é simulação, e no final você obtém apenas algumas. Para essas poucas moléculas restantes, você começa a fazer os ensaios in vitro, né? In vitro, em vivo, usando órgãos isolados, cultura de células. Se for uma enzima, você pode colocar essa enzima, né? Se você está tentando neutralizar uma enzima, é bom você ter a enzima e fazer um teste de inativação da enzima in vitro, um tubo de ensaio. Se por acaso for, né, um antihistamínico, você pode tentar aplicar no animal. Então você provoca uma reação alérgica, usando um alérgeno, uma substância que promove, causa alergia, e você faz um controle. Para alguns animais que receberam o alérgeno, você não trata com nada, pleno placebo. E para o outro grupo, você aplica a sua molécula. Você está testando. E vê se, né, o efeito é favorável ou não. Então, o desenho do ensaio vai depender do tipo de aplicação que você está pretendendo fazer da sua molécula. Se é para atividade antiviral, você vai precisar de ter o vírus. Né? Então, você vai ter que fazer uma cultura de células, né, no caso do Covid, por exemplo, ou infectar um animal e depois aplicar o antiviral para ver o que ocorre. Ou até mesmo fazer uma cultura de células, infectar as células e colocar nesse meio de cultura, onde as células estão se desenvolvendo, o antiviral, para ver se as células são protegidas pelo antiviral. Então, são diversas formas que tem depois como testar. Agora, existe a deficiência, se você testar num rato, não é a mesma coisa de um ser humano. Então, pode acontecer também no ensaio com um rato, com um coelho, uma cobaia, você ter um resultado e com o ser humano depois esse resultado não se reproduzir. Então, tudo isso é possível. Inclusive, se você fizer um teste in vitro, usando uma enzima, o tubo de ensaio pode dar certo. Depois, quando você aplica no animal, não dá certo. Por que isso? Existem vários motivos, né? A molécula pode ser degradada no fígado, pode ser insolúvel, naquele solvente no meio orgânico, pode ser, se for pelo via oral, pode ser degradado no estômago, no intestino. Uma vez absorvido, pode não ser absorvido pelo intestino, nem pelo estômago. E no caso de ser absorvido, pode ser degradado no fígado, porque normalmente os alimentos passam pelo fígado. Pode se acumular em outros órgãos e não ir para o órgão-alvo. Então, tem uma série de coisas. Depois, uma vez que chega lá no alvo, ele pode não se ligar no sítio ativo. E mesmo, às vezes, quando liga, o fato de se unir ao sítio ativo, tal como você simulou no computador, não é garantia de que vai produzir aquela resposta. Alguns ligantes se unem ao sítio ativo e não produz aquela modificação
estrutural na macromolécula responsável pelo efeito. Às vezes, o efeito não é decorrente da ligação do sítio apenas de uma vez, é a frequência quando ele se liga e desliga, né? Então, existe aí uma dinâmica que pode não ser reproduzida pelo seu candidato. Bom, uma vez que isso tenha sido feito, e os testes in vitro, né, pode ter dado resultados, você pode também, entre outras coisas, pegar e tentar cristalizar o seu ligante, né, essas moléculas aí que a gente fez todas essas simulações, fez todos esses trabalhos de filtragem, tentar cristalizar essa molécula junto com o receptor. Seria uma co-cristalização. Coloca os dois, uma solução do receptor junto com uma solução do ligante, e tenta formar cristais, e como a quantidade do receptor é maior, do ligante tem condições diferentes de cristalização, você consegue cristalizar apenas o receptor, o complexo, no caso, né? Se forma um cristal, você faz difração e analisa que tipo de modificação conformacional esse ligante causou na macromolécula. E a partir dos resultados dos bioensaios, né, farmacológicos, e das interações que você observa no complexo, né, através da difração de raio-x, você pode deduzir se essas interações são responsáveis ou não pelos efeitos. E pode depois voltar a modificar suas moléculas para potencializar, melhorar essas interações, né, formando um ciclo, né, de melhorias. Também se pode daí fazer estudos de citotoxicidade em vivo, né, porque tudo isso, essas partes aqui inferiores já são ensaios reais, né, não são simulações. Em cima é tudo no computador. É simulação. E aqui embaixo tudo seria no real, para ver se funciona. De tudo isso daí se pode tirar um forte candidato a dar continuidade aí a ensaios depois dos pré-clínicos, né? Começar a fazer ensaios clínicos. Mas isso, como se foi visto, exige muitos profissionais. Certamente as moléculas que você vai usar como candidatos, é fácil encontrar moléculas desenhadas no papel e em banco de dados digitais na internet, mas como você vai encontrar essas moléculas reais, físicas, né? As moléculas ali, né, que você possa pesar, colocar, né, aplicar no animal, ou usar ela em algum experimento. Então, você tem que ter essas moléculas. Essas moléculas, muitas vezes, estão na literatura, estão nos bancos de dados, mas muitas vezes não são comerciais. Alguém já sintetizou, publicou, mas você não tem a molécula, né? A pessoa produziu a molécula ali, descreveu, e isso às vezes passa 5, 10 anos, 20 anos, e depois a pessoa só fez o trabalho. Não, essas moléculas não estão disponíveis para você comprar. Então você tem que sintetizar a molécula. Ou contratar uma empresa que sintetiza por encomenda, normalmente é muito caro. Ou, né, contratar um químico sintético e trabalhar nisso, sintetizar as moléculas. Normalmente envolve né, a colaboração de um químico orgânico sintético também nesses projetos de busca de um novo candidato. Bom, alguns exemplos aqui. Tranquilizante Librium foi descoberto acidentalmente. Como a gente viu, são tantas o que pode dar errado, tantos fatores que podem levar a um candidato a não ser ativo. Pode acontecer dele, né, ser degradado, ele não ser solúvel, ele se ligar no sítio ativo e não causar o efeito, de ser tóxico, uma série de problemas
que podem ocorrer. Mas, às vezes, né, o destino, a sorte nos premia, né, e acabamos aparecendo a molécula de forma acidental, aparece na nossa frente. Só que a sorte premia os, né, os atentos, né, e aqueles que se esforçam. Né, a sorte, se você está trabalhando, você pode ter a sorte de acontecer algo. Se você não estiver fazendo nada, a sorte não tem como te ajudar. Né? Você pode estar trabalhando, fazendo tudo errado, mas você está sujeito a uma hora acontecer como você está planejando, e às vezes acontecem coisas inesperadas que vêm a ajudar. Também pode vir coisas inesperadas que podem te causar problemas. Mas, enfim, né? Quem está na chuva é para se molhar. A gente tem que fazer algo, tentar e lutar, para encontrar obter o nosso sucesso, realizar nosso projeto. Bom, o líbio foi uma história do líbio, foi um diazepínico, foi na década de 60, foi descoberto acidentalmente. O que se pretendia fazer? A pessoa partiu de uma série de quinazolinas, né? Quinazolina é isso aqui, uma estrutura desse tipo aqui. Que seria quinolina, só para lembrar aqui, quinolina é quando tem um benzeno assim, né, ligado a um outro ciclo de 6, idêntico, só com um nitrogênio apenas. Quando tem 2 nitrogênios, daí é uma quinazolina. E tem um 3, na posição 3, o nitrogênio 3 aqui, tem um óxido, né? Então, é 3 óxidos de quinazolina. Então, esse grupo aqui, né, quinazolina. Aqui tem entre os 2 nitrogênios, um CH2 e um cloro. Então, o que a pessoa pretendia fazer, e fez, de fato, foi uma reação com algumas aminas. Aqui está uma metilamina. As aminas não são básicas, são bons, aqui está ela, elas têm um par de elétrons, então elas atacam o carbono e sai o cloro. Acontece uma substituição do cloro pela amina. Por isso se chama a reação do tipo SN, SN1 ou SN2. Né? Então, é substituição nucleofílica. E por que o nitrogênio vai atacar o carbono? Porque existe uma carga positiva parcial aqui sobre o carbono. Né? E o cloro sai e o nitrogênio entra. Porque o cloro tem bastante afinidade eletrônica, ela atrai os elétrons e deixa uma carga positiva sobre o carbono. Então, o nitrogênio é um bom nuclear que ataca o carbono e sai o cloro. Certo? Por que o nitrogênio não ataca o nitrogênio aqui? Ele já tem, né, nota que já tem 6 pares de elétrons em volta do nitrogênio. Tem um par aqui, mais um par aqui, mais 2 pares aqui, dá 8. Ele não pode receber mais um par. Né? Então, com uma carga positiva, porque ele fez uma dativa com oxigênio, mas ele está com 8 elétrons, não pode receber mais um par. Isso aqui está em ressonância também, né? Essa carga positiva não está sobre o nitrogênio, está circulando pelo sistema aromático. E entre as posições que essa carga positiva, né, se você fizer as estruturas de ressonância, esse sistema aqui, o nitrogênio está positivo, mas se o par de elétrons, né, por essa ligação aqui, pi aqui, for retirada para o nitrogênio, o par de elétrons for movido por nitrogênio, a carga positiva fica nessa posição aqui. Se esse par de elétrons move-se para cá, a carga positiva move-se para cá. Se esse par de elétrons move-se para cá, a carga positiva move para cá. Então, em grande parte, a carga positiva fica aqui nesse carbono da ponte entre os 2 nitrogênios. Então, em vez do par de elétrons, eles queriam que ocorresse uma substituição nucleofílica no carbono. Né? De fato, aconteceu em alguns casos, né, em vários outros análogos que eles sintetizaram, realmente o par de elétrons atacou aqui o carbono. Eles fizeram uma série de compostos dessa maneira. Só que, nesse caso aqui, o par de elétrons não atacou o carbono, atacou esse carbono, né, o carbono
metilênico aqui, ligado ao cloro. Ele atacou o carbono da ponte aqui. Atacou aqui. Então, isso daí foi algo inesperado, né? O que aconteceu? Eles fizeram aproximadamente aí, acho que uma dezena, duas de moléculas, em que todas elas aconteceu como previsto. Usaram nucleófilos diferentes, aí, e o nucleófilo atacou o carbono, né, como estava previsto. E saiu o cloro. Né? E acontecia, o que estava previsto era que formasse isso aqui. Depois que eles sintetizaram aproximadamente algumas dezenas aí de moléculas, eles testaram todas elas e nenhuma funcionou, nenhuma teve atividade. E, bom, daí então encerraram o projeto e guardaram os reagentes e passou-se o tempo e um dia alguém encontrou aquela substância que não tinha dado certo, eles só testaram aquelas que eles viram que deu certo, né? Aquela deu como previsto, né? Que a reação se formou esse tipo de produto aqui. Aquele único que não funcionou desse jeito, que tinha acontecido a formação de algo raro lá, que ninguém se deu ao trabalho de descobrir, falou assim, olha, formou algo diferente, não é aquilo que a gente estava esperando, vamos deixar de lado, né? Porque não vamos poder comparar com os demais. Então, deixaram de lado, só testaram os que tinham dado certo. E testaram uma série de produtos e nenhum deu atividade. E passou o tempo, um dia encontraram na geladeira lá a amostra que tinha se formado e falaram assim, vamos jogar fora, né, para fazer uma limpeza. E alguém teve a ideia de falar assim, não, vamos testar ela antes de jogar fora. E testar, e foi justamente o que deu atividade. Daí surgiu interesse pela molécula. Que molécula que é essa que deu atividade? Daí foram analisar e descobriram que era isso aqui. E depois que descobriram que era isso aqui, porque elucidaram isso aqui, como que se formou isso aqui a partir disso aqui? Daí eles tiveram que tentar descobrir qual foi o caminho que a molécula, né, tomou para não vir nessa direção, mas ter vindo por essa direção, né, por essa rota. Né? Então, é o que se descobriu depois e se deduziu e se propôs, provavelmente quebraram um pouco a cabeça para tentar entender o que tinha acontecido, para que ela tenha vindo para essa direção, mas hoje, né, existe proposta aí, e eu estou propondo, ao menos, esse par de elétrons aqui está com esse carbono, como estamos vendo aqui, e o hidrogênio que está aqui, né, tem dois, um deles se moveu por um nitrogênio aqui da quinazolina, né, e ficou só um, porque quando o nitrogênio ataca essa carga positiva sobre o carbono aqui, ele fica positivo. Então, para se livrar da carga positiva, ele se livra de um próton, de um H+. O H+ sai e acaba se adicionando esse nitrogênio. Então, aqui. Posteriormente, essa ligação se quebra. Se quebra porque tem uma carga positiva no nitrogênio adjacente aqui. Né? Então, ele quebra essa ligação e pega os elétrons para neutralizar a carga positiva. Isso é facilitado porque um par de elétrons aqui desse nitrogênio pode vir para compensar, formando uma dupla. Um par de elétrons daqui do nitrogênio vem e compensa a saída desse par de elétrons aqui para o nitrogênio. E agora que formou isso aqui são chamadas iminas, né? Quando o nitrogênio está ligado com uma dupla ao carbono, se chama iminas. Essa é uma dupla imina, uma diimina. Depois, posteriormente, aí sim, esse CH2 aqui, o que a gente queria fazer aqui atrás, né, o que eles queriam fazer, né, um ataque desse nitrogênio ao carbono para a saída do cloro, agora sim vai acontecer. Só que desse nitrogênio ataca o carbono para a saída do cloro. Então, esse nitrogênio da imina, por ser uma reação intramolecular, por estarem assim tão próximos e facilitar a reação, acontece. Daí. O par de elétron ataca esse carbono, sai o cloro, se forma esse carbono aqui, é esse carbono da ponte aqui. Aqui está com CH2, aqui está com CH2 também.
só que não está aparecendo onde estão as letras aí dos átomos. E daí se formou essa estrutura e teve atividade. Se chama Librium. É um diazepínico, né? Benzodiazepínico. A palavra benzo vem de benzeno, está aqui o benzeno. Di quer dizer dois, diazo. Diazo quer dizer tem dois nitrogênios. Diazo. Diazo. As é a palavra usada também para nitrogênio. Então, diazo quer dizer dois nitrogênios. Benzodiazepínico. Então, estrutura de benzodiazepínico. Eles são usados como tranquilizantes, ansiolíticos, né? Pessoas em situação de estresse, trauma, situações traumáticas, insônia, uma série de usos aí. E a partir desse primeiro, se sintetizou muitos outros. Mas foi algo acidental. Isso também é um exemplo, né, de como que a ciência funciona. Às vezes a pessoa tem que estar, né, atenta e investigar-se, né, procurar investigar as coisas. Saiu uma molécula diferente, o pesquisador podia dizer, não é aquilo que eu queria sintetizar, não sei o que se formou aí, vou descartar, né, porque não é aquilo que eu quero. Eu quero moléculas assim, como essa. Podia ter descartado simplesmente, mas ele resolveu fazer o teste e deu atividade. Então, às vezes é questão também de perseverança, insistência e trabalho, disposição para trabalhar. Depois do Librium, se sintetizaram vários outros candidatos, todos eles aí foram estudados para verificar se tinha atividade, tivesse mais potente, menos potente, questão de meia-vida. Tem certos medicamentos que são, né, funcionam, mas eles têm um efeito que dura apenas meia hora, 2 horas, 1 hora. E as pessoas querem remédio que tenha durações de 12 horas, 8 horas. Né? Então existe alguns que foram sintetizados com a finalidade de melhorar a farmacocinética deles. Né? Alguns medicamentos não devem ser absorvidos, né? Não são administrados por via oral, tem que ser injetado, então seria melhor você desenvolver um fármaco que pudesse ser usado via oral. Que tem efeitos colaterais, alguns têm efeitos citotóxicos, né, ou hepatotóxicos, vamos desenvolver um que talvez não tenha. Então foi feito aqui uma série de modificações, e aí se vê também um certo aspecto, né, do desenvolvimento de fármacos. O que eles fazem? Eles muitas vezes fazem de forma aleatória. Notem que esses fármacos foram desenhados e sintetizados por volta de 1960, 70. Nessa época, os recursos assim de estruturas cristalinas, de sítios ativos, modelagem molecular de receptores, ainda não era algo disponível. Então, como se planejava fármacos? Simplesmente foram sintetizando, colocando modificações e verificando o efeito e tentando deduzir quais são as partes da molécula que eram necessárias para a obtenção do efeito, quais eram desnecessárias. Por tentativa e erro, né? Foi feito milhares de moléculas até descobrir aquelas que testadas também, para descobrir qual era as que apresentavam melhor performance. Aí veio todos esses aqui, o diazepam, que é o Valium. Diazepam é o nome genérico, o nome químico é um nome muito mais complicado. O diazepam é um nome genérico, não é registrado, não é propriedade de nenhuma empresa, diazepam. Agora, Valium, né, já é uma marca registrada, pertence a uma empresa e você não pode produzir um produto com esse nome. E assim tem o Xanax, né, que é algo prazolam, o flunitrazepam, clonazepam, orazepam. Nota que aqui eles começaram a colocar flúor na posição orto, aqui cloro.
em posição órbita. E esses nomes genéricos são nomes que podem ter sido batizados pelo químico que sintetizou essa molécula a primeira vez, ou pela empresa que tem, né, tem o químico como funcionário e resolveram batizar com esses nomes. Então, esses candidatos surgiram depois que o líbrio foi encontrado de forma acidental. Outra história aqui, que também é dos antihistamínicos. Né? Se sabe que a histamina, que é uma substância endógena produzida pelo nosso corpo, ela é produzida para promover uma resposta inflamatória, uma resposta alérgica. Né? Então, ela produz aí desencadeia todo um processo de resposta a um invasor, seja ele um patógeno, seja ele um alérgeno, seja ele prejudicial ou não. Né? Então, o organismo promove uma resposta, e a histamina é uma das comandantes, né, das moléculas que seriam um sinalizador, promove esse tipo de resposta do organismo. E muitas vezes a resposta acaba sendo mais prejudicial do que o próprio patógeno ou até mesmo do alérgeno que desencadeou esse processo. Por exemplo, uma picada de abelha, né, pode desencadear um choque anafilático, uma penicilina também pode causar em algumas pessoas sensíveis uma resposta, uma hipersensibilidade, né? A pessoa que tem hipersensibilidade a alguma substância, algum alérgeno, pode desencadear um processo aí de resposta que acaba sendo prejudicial. Então, para esses casos, se usa, em muitas situações, se usa antihistamínicos. E seria uma molécula que tentaria neutralizar o efeito da histamina. A histamina é um produto endógeno, né, produzido pelo corpo em certas situações. E eles descobriram que a resposta da histamina se deve ao fato dela se ligar a um receptor, está aqui, modelo de receptor aqui, em roxo. E esse receptor tem um sítio ativo, e no fundo lá do sítio ativo, na área, né, tem uma carga negativa. Essa carga negativa pode ser um resíduo de ácido carboxílico, né, do ácido glutâmico, do ácido glutamato, que tem lá um carboxilato com carga negativa, por exemplo. E a histamina ela tem uma carga positiva, né, uma amina protonada nas condições fisiológicas. Então, o que faz com que a histamina se prenda ao sítio ativo e desencadeie todo o processo é o fato dela ter essa estrutura que permite ela introduzir uma amina protonada no sítio ativo e causar um efeito aí nesse sítio ativo e leva ao desencadeamento de uma resposta. Sabendo disso, a gente sabe também que com excesso de histamina no corpo leva ao aparecimento de sintomas associados com uma gripe comum, com respostas alérgicas, e às vezes respostas aí talvez até prejudiciais, como um choque anafilático ou algo assim. Então está aqui, né? Sabendo desse fato de que da maneira, né, que o sítio ativo se encaixa na histamina, eles resolveram sintetizar alguns antihistamínicos. Eles sintetizaram esses daqui. Nota que tem um nitrogênio positivo, né, e uma cadeia. Todos eles têm um nitrogênio positivo na cadeia. E aqui na extremidade, que vai ficar no lado externo do sítio ativo, existem esses benzenos volumosos, que de certa forma tapa a entrada, né? E provavelmente ficam se interagindo do lado externo aqui, impedindo que outro candidato possa se aproximar. Dessa maneira, sintetizaram o Benadryl, que é de fenidramina, também sintetizaram a prometazina e a bromazina, né? E deram nomes comerciais aqui a eles, que alguns são conhecidos. Notem aí que todos eles se baseiam
na estrutura, né, foram inspirados pela estrutura da histamina e funcionam como antihistamínicos. Os antihistamínicos aliviam sintomas da histamina pela ligação com o sítio receptor da histamina. Acontece que a acetilcolina tem também um sítio receptor muito parecido com o da histamina. A acetilcolina é um neurohormônio que aumenta o peristaltismo, a insônia e a memória. Ela tem toda uma farmacologia da acetilcolina, tem também vários receptores, não são só um receptor para acetilcolina, são receptores colinérgicos, depois tem os receptores adrenérgicos, isso aí pode ser estudado em outras áreas. Mas, pelo menos alguns receptores da acetilcolina são similares da histamina. Então, isso acabou ficando evidente que quando se usava antihistamínico, o organismo acabava apresentando respostas que são típicas do uso da acetilcolina, da aplicação da acetilcolina. Então, de certa forma, esses usos desses medicamentos acabam também fornecendo informações adicionais sobre outros receptores e outras substâncias endógenas. Os receptores colinérgicos são estruturalmente similares aos receptores histamínicos. O antihistamínico difenidramina é usado no tratamento da insônia e no combate à doença do movimento. Então, começa a surgir aí antihistamínicos que começaram a ter atividade anticolinérgica. Então, foi também algo que veio quase de forma natural, né, através da observação, observações clínicas, principalmente, do uso de estudos que vão sendo publicados, e esse conhecimento vai se acumulando e pessoas vão começando a estudar usando modelos animais e vão elucidando esses fatos. A 4-metil-histamina foi usada como uma substância protótipo para o desenvolvimento de drogas que combatem a úlcera. É que a produção de suco gástrico também é estimulado pela histamina. Acontece que o suco gástrico é promovido por alguns tipos de histamina, né, e outros por um receptor diferente, né, dos demais, né, o processo alérgico. Então, também, e o fato de eles fazerem vários análogos, acabaram descobrindo que alguns deles atuavam num sítio receptor e outros não atuavam em outros locais. Isso também permitiu descobrir que existiam receptores diferentes para histamina, inclusive para acetilcolina, através do estudo desses análogos que foram sintetizados. Sempre o fato de ter uma resposta esperada num local e não ter em outro local pode ser indicativo de que naquele órgão tem um receptor e no outro órgão deve ter um receptor um pouco diferente. E daí surgem medicamentos que atuam no receptor, mas não atuam no outro. E às vezes isso é vantajoso, porque a atuação em mais de um receptor pode causar respostas farmacológicas indesejáveis. Às vezes um efeito colateral. Né? Que aqui combata a úlcera, mas não mexa com um problema da insônia, ou vice-versa. Né? Bom, aqui foi desenvolvido a partir desse composto, que é muito parecido com a histamina, apenas tem um grupo metil aqui na posição 4, por isso se chama 4-metil-histamina, porque a histamina é exatamente essa molécula sem a metil. Daí foi sintetizado alguns compostos que não têm ação antihistamínica, mas têm atuação, né, na liberação do suco gástrico. Então, existem receptores no estômago, nas células gástricas, né, que são
ativadas por um receptor de histamina, mas não é o mesmo receptor de histamina da resposta alérgica, por exemplo. Então, você pega e você consegue desenhar um fármaco, melhorar essas estruturas de forma que ele seja seletivo. No caso, a cimetidina e Tagamet, que é o mesmo Tagamet, foi desenhado para atuar como antiúlcera, inibir a secreção gástrica, a liberação de ácido clorídrico no estômago, consequentemente usado aí para tratamento de úlcera. Depois veio a ranitidina, que é o Zantac, também da mesma maneira. Notem que usaram, né, aqui o grupo diazo, né, esse grupo diazepínico aqui, é o mesmo grupo diazepínico da histamina. Tem um nitrogênio um pouco mais distante aqui, né? Esse aqui também tem um nitrogênio, tem também. Aqui já mudaram, já colocaram um núcleo furânico. Bom, isso aí certamente foi sintetizado em milhares de moléculas, foram testadas exaustivamente até encontrar aquela que tinha um perfil adequado para que desenvolvesse as atividades de anti-secreção gástrica sem ter efeitos colaterais indesejáveis. Até hoje se busca ainda, né, medicamentos que tenham certas atividades e não tenham efeitos colaterais negativos, aí, prejudiciais. Outro caso aqui, nos testes de substâncias modificadas, a gente fala de substâncias modificadas quando a gente se inspira numa molécula como a histamina e cria moléculas parecidas modificadas. Então, e a molécula no qual a gente se inspira se chama protótipo. O protótipo é aquela molécula da qual vamos tentar nos inspirar para fazer modificações. Ela vai ser tomada como modelo. Então, a substância, muitas dessas modificações feitas, é comum encontrar uma substância com uma atividade farmacológica completamente diferente comparada com a substância protótipo. Então, baseado no sulfonamida, que é um antibiótico, acabaram, né, tentando desenvolver antibióticos mais poderosos, com menos efeitos colaterais, acabaram desenvolvendo esse composto chamado tolbutamida. Só que a tolbutamida não é um antibiótico. Descobriram que ela tem uma atividade anti-hipoglicemiante, ou seja, reduz o nível de glicose no sangue, importante para pessoas diabéticas, né? Sofrem aí por terem, né, às vezes está com o açúcar descontrolado, e a quantidade de açúcar no sangue aumentada pode ter efeitos graves aí na visão, no rim, uma série de problemas que podem advir aí de altos níveis de glicose no sangue. E, portanto, isso aqui se tornou um medicamento útil para o tratamento de situações de hiperglicemia, comum no caso de diabetes. E essa molécula foi descoberta enquanto se tentava sintetizar um antibiótico, né, um derivado de antibiótico. A sulfonamida, agora lembrando, ela é um antibiótico por quê? Existem bactérias que utilizam o ácido fólico. O ácido fólico, a gente falou já sobre ele, é um cofator, né, uma coenzima. O ácido fólico é usado por certas enzimas bacterianas e para o nosso corpo também. Nós precisamos de ácido fólico. O organismo nosso humano não é capaz de sintetizar ácido fólico. Nós temos que obter o ácido fólico, né, que é uma vitamina, do alimento. Se a pessoa não receber do alimento, o organismo não é capaz de preparar o ácido fólico. Ele é essencial para uma coenzima, essencial para o funcionamento de algumas enzimas no nosso corpo, e sem o ácido fólico desenvolvemos doença, anemia, outros problemas. Então, quem produz ácido fólico?
são as bactérias. Para que elas utilizam? Entre outras coisas, elas usam para, ela é um cofator, né, uma coenzima necessária, usada pela enzima para produzir elementos da parede celular bacteriana. Então, ela usa o ácido fólico para isso. O que tem a ver o ácido fólico com sulfonamida? Acontece que o ácido fólico é uma estrutura que leva, né, um elemento chamado PABA, né, que é o ácido paraminbenzóico. O PABA é muito parecido com a sulfonamida. Ele tem um nitrogênio. A sulfonamida tem um anel benzênico, a sulfonamida tem. Só que aqui, em vez de ter um enxofre, ele tem um carbono, uma carbonia. E poderia ter um paraminbenzóico, seria isso, teria um carbono aqui, um carboxilato aqui, né? Grupo carboxílico. Então, quando você aplica essa sulfonamida, a bactéria, a maquinaria enzimática, a maquinaria bioquímica da bactéria se equivoca e, em vez de usar o PABA, que é necessário para a preparação do ácido fólico, que é uma vitamina, um elemento essencial para a vida da bactéria, como é para nós, né? Então, ele acaba usando a sulfonamida no lugar. E, ao utilizar a sulfonamida no lugar do ácido fólico, a enzima se equivoca, porque as estruturas são parecidas, ela não consegue sintetizar o ácido fólico, comprometendo toda a sua bioquímica vital. Então, esse que é o motivo, né? Então, também foi esse antibiótico funciona dessa maneira. Nós, seres humanos, não temos esse problema, porque de equivocar, né, de trocar o ácido paraminbenzóico pela sulfonamida, porque nós não sintetizamos ácido fólico, a gente já pega ele pronto. Então, nosso organismo não tem esse problema. Agora, a bactéria tem, porque ela sintetiza o ácido fólico, e na síntese do ácido fólico ela necessita do PABA e acaba pegando a sulfonamida no lugar, o que acarreta, né, problemas aí. Ela não consegue sintetizar o ácido fólico e acaba sofrendo as consequências, né? Seria um efeito aí deletério para a bactéria. E nas tentativas, portanto, de produzir derivados antibióticos similares à sulfonamida, sintetizar essa molécula, que é o tolbutamida, que no fim das contas não tem atividade antibiótica tão pronunciada, mas tem atividade de hipoglicemia, né? E se tornou aí um medicamento de utilidade pública. Modificações moleculares da prometazina levou à descoberta de uma droga antipsicótica. Então, também, um caso de uma molécula antihistamínica, né? Tem uma estrutura de uma antihistamínica, o nitrogênio aqui, a cadeia, né? Ele se liga naquele receptor da histamina que vimos há pouco. Daí desenvolveram, né, nas tentativas de desenvolver antihistamínicos, dos milhares que foram sintetizados e testados, esse não apresentou atividade antihistamínica tão pronunciada, mas acabou mostrando que tem atividade antipsicótica. Então, é um efeito totalmente inesperado, né, mas que acabou dando certo. Como eu falei, você atira no que vê e acerta naquilo que não vê, né? E acabou servindo de alguma forma aí. Só que, claro, né, essas moléculas sintéticas acabam sendo testadas pelos farmacologistas. O químico, ele só é responsável pela preparação da molécula. Ele entrega para um grupo de pesquisa, os farmacologistas experimentais, e esses vão testar as moléculas. E, no caso, claro, cada um tem sua especialidade. Se for um virologista, ele vai dispor do vírus, ele vai dispor das células que o vírus infecta, vai poder produzir culturas de células e infectá-las com o vírus em estudo. Também usar o antiviral para verificar se tem algum efeito. Se for uma pessoa que trabalha com, né, sistema cardiovascular, provavelmente vai tentar verificar se a molécula promove contração da musculatura, né,
seja da aorta, seja mesentérica, seja do útero, né, da musculatura lisa, ou, né, causar algum efeito, ele já vai trabalhar com outra linha, ele já é especializado em outro assunto. Então, seria, né, cada um desses especialistas são necessários para testar essas moléculas. Certamente tem que haver aí um projeto, uma pesquisa, um interesse, e também os gastos, né, o tempo e o trabalho para analisar essas moléculas, e sempre se tenta fazer isso com a melhor custo-benefício, ou seja, sempre na esperança de obter um resultado. Às vezes se faz previsões, às vezes você dá um chute no escuro, realmente não sabe se vai ter efeito ou não. Aí vai tudo de se fazer aí um custo-benefício, até que ponto se deve investir em ensaios de uma molécula e até que ponto tem chance dessa molécula realmente ter atividade ou não. Aqui está o caso da penicilina. Eu acho que é o último assunto que a gente vai ver, da penicilina. Por hoje, né? A penicilina, ela destrói a bactéria pela inibição da enzima que sintetiza a parede celular bacteriana. Novamente, parede celular da bactéria. Então, lá a enzima bacteriana responsável pela preparação, né, pela construção da parede celular da bactéria, a parede celular da bactéria é vital para a bactéria. Ela não tem como sobreviver muito tempo sem essa parede celular. Então, se você destrói a parede celular da bactéria, ela se torna muito sensível ao meio externo, ela pode morrer, ser destruída facilmente. Então, o que protege a bactéria é a parede celular. Se você inativa a enzima que é responsável pela síntese dessa parede celular, né, bacteriana, você pode destruir a bactéria. E de que jeito que a penicilina faz? Está aqui a enzima bacteriana, responsável pela construção da parede bacteriana. Ela tem essa enzima tem um grupo hidroxila, uma serina, provavelmente. E aqui está o anel beta-lactâmico da penicilina, que é a molécula da penicilina. É chamado beta-lactâmico, que é todo ciclo em que tem um nitrogênio ligado a uma carbonila dentro do ciclo, se chama lactama. O primeiro carbono ligado à carbonila desse ciclo se chama carbono alfa. O carbono seguinte desse ciclo é o carbono beta. Então, aqui já no beta se liga ao nitrogênio, então se chama beta-lactama. Se tivesse 2 carbonos para depois se ligar, já seria um ciclo, em vez de ser um ciclo de 4, seria um ciclo de 5. Aí seria gama-lactama. Se tivesse um ciclo de 6 para fechar, aí seria um delta-lactama. Então, aqui, fechou no segundo carbono depois da carbonila. Aqui a gente bota o nitrogênio pela direita. Agora, se for por aqui, dentro do ciclo, né, de 4, esse é o carbono alfa, que é o primeiro ligado à carbonila. Esse é o beta. Se tivesse mais carbonos no ciclo, mas esse ciclo aqui é um ciclo de 4, só tem 2 carbonos, o alfa e o beta. Não vai ser possível fazer um alfa, porque daí ficaria muito tensionado, né? Um alfa-lactano não existe. Nitrogênio ligado ao carbono formaria um ciclo de 3 aqui, muito tensionado. Não existe. Então, de 4 tem, de 5, de 6 ciclos, né? Esse aqui é um ciclo beta-lactâmico. E aqui está a enzima bacteriana que queremos inativar. Então, acontece um ataque nucleofílico, o oxigênio tem pares de elétrons, ataca o carbono da carbonila, certo? E esse anel aqui se abre, certo? Abre. Eu abri, se forma um éster com a enzima. E a enzima fica inativada, essa ligação aqui impede que a enzima funcione, ou seja, o fato da enzima bacteriana estar ligado com a penicilina, ficar ligado com a penicilina, torna a enzima bacteriana inativada, ela perde a sua capacidade de sintetizar a parede celular da bactéria, parede bacteriana.
Então, é assim que funciona a penicilina, né? Nada mais, nada menos. Bom, o que fez a bactéria? A bactéria desenvolve resistência à penicilina, porque ela começou a produzir uma enzima que destrói a penicilina. Essa enzima se chama penicilinase. Então, a bactéria que desenvolve resistência à penicilina, ela faz isso através da produção de uma outra enzima chamada penicilinase, cuja função é única e exclusivamente destruir a penicilina. Essa penicilinase, ela é idêntica, ela reproduz o sítio ativo da enzima responsável pela construção da parede celular. Então, a penicilina vai lá, da mesma maneira que ela ataca a enzima responsável pela parede, construção da parede celular, ela acaba reagindo, porque é idêntica, né? O sítio ativo é idêntico. Ataca, né? Acontece o mesmo ataque da hidroxila ao carbono carbonílico do anel beta-lactâmico da penicilina. E se forma um éster. Né? Se forma um éster aqui, com a penicilinase. É a mesma reação que acontece com a enzima bacteriana, né, que produz a parede celular. Só que dessa vez, essa penicilinase, ela pode facilita a hidrólise, ou seja, se quebra essa ligação do éster, né? Acontece a hidrólise do éster. Um par de elétrons de oxigênio, ataca o carbono carbonílico, essa ligação se quebra. Daí, com isso, você tem a penicilinase volta a estar pronta para agir novamente, ela volta ao seu estado original, prontinha para destruir outra molécula de penicilina, e a penicilina, depois de sofrer essa hidrólise, ela fica inativada. Ela se converte no ácido penicilóico. A penicilina vai se convertendo no ácido penicilóico e a penicilinase vai formando um ciclo, vai destruindo uma por uma. Né? Então, essa é a maneira como a bactéria desenvolve resistência à penicilina, produzindo, né, uma penicilinase que tem o mesmo sítio ativo da enzima alvo da penicilina. E o que nós, né, os pesquisadores, fizeram para dar o troco? Né? Fizeram o seguinte: os químicos desenvolveram uma droga que vai inibir a penicilinase. Então, a penicilinase queria destruir a penicilina, inibir a penicilina, e os químicos, né, desenvolveram uma substância para inibir a penicilinase, para evitar que ela iniba a penicilina. Então, no caso aí, eles criaram essa molécula aqui, que é uma sulfona. É a mesma penicilina, né? Se a penicilinase ela é bem parecida com a enzima que produz a parede celular, a sulfona, que é a nossa arma contra ela, é muito parecida com a penicilina também. É a penicilina com uma sulfona aqui, né? Oxidaram o enxofre desse anel aqui. Oxidaram. Com essa oxidação do enxofre, essa sulfona já não tem mais atividade antibiótica, mas ela vai ser um veneno para a penicilinase, ela vai enganar a penicilinase. Então, isso daqui foi desenhado para neutralizar a penicilinase bacteriana, e essa penicilinase que era justamente responsável por destruir a penicilina, conferir resistência bacteriana à penicilina. Então, se desenvolveu a sulfona. A sulfona é justamente o nosso contra-ataque da ciência, né? Se a bactéria desenvolve penicilinase para destruir a bactéria, nós desenvolvemos uma sulfona que destrói a penicilinase. E tem que ser aplicado junto, né? A sulfona tem que ser aplicado junto com a penicilina. Daí a sulfona vai lá, destrói a penicilinase e a penicilina fica livre para inativar a enzima responsável pela produção da parede bacteriana. Então, a administração da penicilina e a sulfona, concomitantemente, resulta em efeito sinergismo, né, de drogas. Sinergismo é quando os efeitos são somados, né?
um efeito sinérgico, né? Ou seja, o efeito de uma sozinha, não, né, produzido por uma das drogas sozinha, não, somado com o efeito da outra sozinha, não é igual ao efeito produzido pelas duas juntas. É um efeito sinérgico. Ela se potencializa o efeito uma da outra. No caso, a sulfona potencializa o efeito da penicilina. Ela é usada junto com a penicilina simplesmente para destruir a resistência da bactéria à penicilina. Como que atua a sulfona? O mecanismo de inibição da penicilinase pela sulfona. Então, está aqui a penicilinase com a sua hidroxila, e está aqui a nossa sulfona agora, né? Essa história se repete. A par de elétrons da hidroxila, a serina ataca o carbono-carbonilo do beta-lactano, quebra aqui uma hidrólise, né, uma ruptura, forma o éster. Só que agora acontece algo diferente, né? Quando essa ligação se quebra, era para a penicilinase ser liberada, né? Para ela voltar a atacar outra. Só que mesmo que ela consiga fazer isso, mesmo que ela consiga se libertar, existe um outro ponto na molécula aqui, ó. Ao quebrar aqui se forma, agora, né, vai se formar uma imina aqui. No caso que o par de elétrons é movido por sulfóxido. Então se forma essa imina. O sulfóxido se abre aqui, né, fica esse SO2 aqui ligado ao carbono, e se forma uma imina aqui. Acontece que essa imina é muito reativa e ela vai atacar outro ponto da penicilinase. Então, mesmo que a penicilinase se livre desse éster, né, que se quebra essa ligação aqui, como ele faz sempre, né, vai se formar um outro ponto reativo na sulfona, que é essa imina aqui, que vai atacar um nitrogênio, que está logo ali no sítio ativo da penicilinase. Então, ele se liga, ele tem dois pontos de ataque, né? Tem o ponto do éster, que se forma, a penicilinase, que ela costuma hidrolisar esse éster para se livrar, né, para voltar a ser sua forma ativa, ela hidrolisa esse éster aqui, ó, e volta a ser livre, como ela vem fazendo com a penicilina. Só que ela, mesmo que ela quebre aqui, para ficar ativa novamente, a penicilinase ainda é atacada novamente por um nitrogênio desse grupo imina, que ataca um grupo amino ali mesmo no sítio ativo. E daí fica grudado. Fica grudado por um lado e fica grudado por outro, né? Formando duas, e dessa forma não tem como a penicilinase funcionar mais, ela fica inativada. Então está aí um exemplo, né, de tudo isso daí foi possível construir conhecendo química, né? Ou seja, as modificações para evitar a resistência bacteriana, eles criaram, além disso, outros tipos de penicilinas que são resistentes à hidrólise da penicilinase. Mas, além de também criar essas penicilinas resistentes à penicilinase, eles também criaram substâncias que destroem a penicilinase da bactéria. Então, esses tipos de moléculas só podem ser feitas com conhecimento de química, né? Você tem que conhecer o mecanismo químico que ocorre lá. E para conhecer esses mecanismos, se faz difração de raio-x de receptores, analisa os subprodutos que saem do sítio ativo para tentar deduzir que tipo de transformação ocorreu lá. Então, várias estratégias de estudos para se entender o mecanismo da resistência, no caso aqui, mas também se entender a maneira como atua a penicilina para você tentar criar outros antibióticos que podem imitar, né, de forma melhorada a ação da penicilina. Isso depende muito de conhecimento químico. Isso aqui é um exemplo de atividade antibiótica, mas esses mesmos moldes, né, usando, né, reações químicas, você, em última análise, os efeitos de qualquer medicamento, seja endógeno, como a histamina, seja a acetilcolina, adrenalina, e outras substâncias endógenas, como as vitaminas, né, sejam substâncias exógenas, como as sulfas,
né, e outras moléculas aí sintéticas, elas, em última análise, elas vão atuar no nosso organismo através de reações químicas. Todas elas atuam, em última análise, né, a nível mais básico. É isso que acontece lá no sítio ativo, né? Ligações químicas, reações químicas. Então, se queremos intervir, alterar, modificar, controlar essas alterações, essas modificações, esses efeitos, a gente tem que estudar isso a nível molecular, a nível químico, né? E reações químicas como essas. Entender como que elas ocorrem ali no sítio ativo, para você tentar idealizar, né, um mecanismo para você neutralizar, de repente, uma penicillinase. Daí, se você desenvolve um medicamento, claro, vale bilhões, né, bilhões de dólares. Um medicamento aí que, além do... vai ganhar, vai ficar muito, né, vai ser muito bem recompensado economicamente, as indústrias bem recompensadas economicamente, mas elas também estão prestando um grande serviço, né? Está bem merecido, porque é muito pior não ter o medicamento na prateleira. É melhor ter um remédio caro do que não ter nenhum. Então, compensa, né, trabalhar, estudar, desenvolver, tentar desenvolver aí medicamentos para todos os malefícios, né, da humanidade. Aqui nós temos dois agentes microbianos que são usados para tuberculose, mas isso a gente vai ver já na próxima aula. Vamos concluir esse assunto, tendo mais alguns antivirais, alguns outros exemplos, e algumas estratégias de síntese também, mas é um assunto muito vasto, e a gente, malemar, está apenas descortinando aí uma fresta desse mundo todo aí, que é a área de investigação de novos medicamentos. Quando se fala em produtos de desenvolvimento de fármacos, o químico orgânico, coisa que a gente não estamos nos concentrando, é na síntese da molécula, como que sintetiza essas moléculas, como se prepara, né? Eu já mostrei a penicilina pronta, mostrei a sulfox pronta, né? Esses antihistamínicos, mostrei de ponto como que se faz para sintetizar essas moléculas. Aí você vai estudar química pura, né? Tem que ver as reações químicas, estratégias sintéticas, e algo que não estamos vendo aqui nesse curso, por exemplo, mas se trata de usar as estratégias sintéticas, as reações químicas. A gente vai tratar disso uma continuação aí, um curso de aprofundamento, exclusivamente com a química mesmo, química pura, né? Vendo como que a gente sintetiza, como que a gente faz para sintetizar essas moléculas, esses antihistamínicos, esses antimicrobianos, né? esses compostos diazepínicos, né? A molécula apareceu aí em vários exemplos, mas como que eles prepararam? Que reações fizeram? Né? De que reagentes eles partiram? Né? Quantas reações tiveram que ser feitas para chegar nesses produtos? Então, isso daí é uma área da química sintética. E aqui é só, né, mostramos o produto pronto e os testes e as estruturas, né, que alguém desenhou para ter uma certa atividade olhando no receptor, mas para preparar essas moléculas exige todo um conhecimento, uma preparação de química também, né? A química não serve apenas para identificar as interações que já acabamos de ver lá no sítio ativo, as reações, né, da penicillinase, né, da sulfona, mas também de como você tem que fazer os procedimentos que você tem que adotar para construir essas moléculas que são os candidatos, né? Muitas vezes pode ser eficazes. É isso, gente. Terminamos por aqui hoje.